Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, por você estar diante do seu televisor neste momento, o programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre a dignidade da pessoa humana, o prelúdio, o primeiro capítulo de uma aventura que vai demandar 200 ou 300, talvez 400 programas a respeito do agir cristão. O homem regulado, o homem pautado pelos 10 mandamentos da lei de Deus. E agora nós vamos tratar de um assunto que ultrapassa os limites da Igreja Católica, os limites do próprio cristianismo. Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, colocou no seu íntimo um desejo, um anelo, o anelo de fazer o bem e evitar o mal. Bonum faciendo malum vitando. Fazer o bem e evitar o mal. Deus colocou isso na natureza humana. Todo ser humano nasce com este ímpeto, com este elan, com este anelo, com esse desejo, com esta sede, com esta vocação. Vejamos o que diz o número 1706 do Catecismo da Igreja Católica a respeito desse assunto. Mediante a sua razão, o homem conhece a voz de Deus que o impele a fazer o bem e a evitar o mal. Todos devem seguir esta lei, que ressoa na consciência e se cumpre no amor de Deus e do próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. Vimos em programas anteriores que 2 grandes presentes Deus concedeu à natureza humana: a capacidade de entender e a capacidade de querer. A prerrogativa de compreender o mundo, de compreender a Deus, de compreender as coisas criadas, de compreender a si, de compreender os acontecimentos, e a capacidade de decidir. Pois bem, dotado de razão, o homem compreende, ainda que com certa dificuldade no contexto em que ele se encontra, que deve praticar o bem e que deve evitar o mal. Nem sempre a noção de bem e de mal foi clara na história da humanidade. O homem aprende com dificuldade, o homem apreende, seja sozinho, seja com a ajuda dos outros, seja simplesmente vivendo, convivendo com os seus pares, com os seus semelhantes, no contato com a natureza, diante do Criador, e aperfeiçoa, e redimensiona, e molda, e apreende sempre mais, e deseja sempre mais aquilo que no seu contexto ele compreende por bem e aquilo que no seu contexto ele compreende por mal. E esta consciência, Deus vai amadurecendo na humanidade sempre mais, até atingir a plenitude, até que a humanidade conheça plenamente o que é o bem e o que é o mal, e nós encontramos isto na revelação cristã. Fazer o bem, evitar o mal. Para nós cristãos, o bem é Deus. Deus é em Cristo. Cristo na força do Espírito. O bem reside na pessoa de Jesus, na sua palavra, na sua doutrina, no seu ensinamento. Nem todas as pessoas, porém, têm esta consciência. Cada uma, portanto, vai ser julgada por Deus no dia do seu juízo por aquilo que ela recebeu, aprendeu, apreendeu de bem e de mal. E vai ser julgada pelo Senhor à luz daquilo que ela recebeu. A quem muito for dado, muito será pedido. A quem pouco for dado, pouco será pedido. Um princípio que saiu dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. Retomaremos esse assunto no programa seguinte. Convido você a estar amanhã no mesmo horário, Rede Século XXI, para conosco continuar o nosso estudo sobre bonum faciendo malum vitando, fazer o bem e evitar o mal.